Olá, começamos mais um Verdade e Vida, programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. A nossa temática de hoje, o corpo da ressurreição. Muitas vezes nós nos preocupamos com aquilo que vai ser da nossa vida e o que virá depois da vida. Hoje eu vou conversar daqui a pouquinho com o pastor Roster exatamente sobre essas dúvidas, sobre essas preocupações, que nós também ouviremos depois esclarecimentos por meio da mensagem do pastor Hernandes Dias Lopes. O Verdade e Vida, você já sabe, é um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil, feito com muito carinho para você, trazendo a cada semana as verdades do Evangelho, de forma que você possa ser impactado pelo amor de Deus, revelado em Cristo Jesus. Se você quer conhecer um pouquinho mais da nossa igreja, da Igreja Presbiteriana do Brasil, aproveite esse tempo e também nos siga nas nossas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, sempre no @IPBOficial. Não saia daí, porque hoje a gente tem um programa muito especial que eu tenho certeza vai falar à sua mente e ao seu coração. Olá, estamos de volta com Verdade e Vida, programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Hoje a temática do nosso programa é o corpo da ressurreição. Muitas vezes nós gastamos grande parte do nosso tempo refletindo a respeito da morte. Muita da nossa preocupação diz respeito a perdermos as pessoas que a gente tanto ama, termos que lidar com o luto e temos também a consciência de que um dia os nossos olhos também se fecharão para a história. E isso gera em nós uma série de dúvidas. O que acontece quando de fato eu morrer? O que vai acontecer com o meu corpo, o que vai acontecer com a minha alma, para onde eu vou? E isso faz com que diversas pessoas, então, nessa reflexão, busquem respostas para essas perguntas. E hoje eu estou aqui junto com o pastor Roster para conversarmos um pouquinho exatamente sobre isso, sobre a ressurreição do corpo e a convicção que nós temos daquilo que acontece com o crente em Cristo Jesus na eternidade. Pastor Roster, seja muito bem-vindo ao Verdade e Vida. Mais uma vez, prazer imenso, Reverendo Rodrigo, estar aqui com você e com todos os nossos telespectadores para falarmos sobre um tema tão importante, sobre o corpo da nossa ressurreição. E que bênção maravilhosa é lembrar que as Escrituras nos dizem que nós, no dia final, seremos como Cristo é. Que privilégio é você pensar que você será glorificado como Cristo é. E isso de fato, né, pastor Roster, traz assim muita esperança para a gente. Porque, como eu disse, muitas das nossas preocupações, né, têm a ver com a morte. Porque o ser humano ele não foi criado para a morte. Né? A morte entra, né, na humanidade por conta do pecado. Né? A palavra de Deus ela é muito clara a dizer que o salário, a consequência do pecado é a morte. Então nós não fomos criados para a morte e isso faz com que ela de fato nos assuste, nos atemorize, seja essa certeza de que nós vamos um dia ter que passar por isso e aí a gente fica até tentando retardar, né, a morte, e aí a gente pensa como que a gente pode fazer uma cirurgia para não envelhecer, como que a gente pode cuidar do corpo para não ficar velho, porque a velhice para nós nos faz perceber que estamos nos aproximando da morte. O que dizer então quando nós temos que lidar com a questão da perda de pessoas que a gente tanto ama, ter que enfrentar o luto, e isso então gera em nós tamanha preocupação, tamanha ansiedade que a gente passa a maior parte do tempo lidando com isso, e muitas das perguntas e dos questionamentos que as pessoas têm em um viés da espiritualidade passam
né, por essa questão da morte. Nós podemos ter essa convicção da esperança, porque nós sabemos que a morte não é o fim, na verdade ela é o começo, ou como certa vez escreveu o escritor irlandês C.S. Lewis, né, as nossas aventuras aqui na história nada mais são do que a capa e a primeira página da nossa verdadeira história que ecoará na eternidade, e isso nos enche de esperança, né, e saber que nós viveremos em glória com o nosso Senhor para aquilo que de fato nós fomos, né, criados para viver, né, assim glorificados em Cristo, que é quem nos ensina, né? E essa questão da própria ressurreição de Cristo, pastor Rosta, ela é muito enfatizada na Bíblia porque ela tem muita importância para nossa compreensão sobre nós mesmos. Como é que funciona isso? Reverendo Rodrigo, enquanto você falava, eu me lembrava daquele texto que conta a história de um dos ladrões da cruz. Nós nos lembramos que um deles blasfema, juntamente com os soldados romanos e com os religiosos judeus. Mas outro deles diz: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus diz a ele: em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, quando o ser humano morre, porque a palavra morte, no seu sentido etimológico, significa separação, é a separação da parte material da parte imaterial. Quando Deus criou o homem, ele formou o homem do pó da terra e soprou nele o espírito, e o homem se tornou alma vivente. Então, o homem tem uma parte material e uma parte imaterial. Quando nós morremos, essa unidade é separada. Então, o corpo vai para a terra e quando você crê em Jesus, o seu espírito vai para o céu. E o seu espírito está vivo, ativo ali, desfrutando de comunhão com o Senhor, mas ainda não de maneira plena. No dia final, o que vai acontecer é que o Senhor Jesus vai ressuscitar o nosso corpo e uni-lo ao nosso espírito, e nós então teremos corpo glorificado como Cristo Jesus tem. Pastor, como vai ser esse corpo glorificado? Você lê lá em Apocalipse que Jesus tem os olhos como chamas de fogo, seus cabelos são brancos como alva lã, a sua voz como voz de muitas águas. Cristo, com seu corpo glorificado, ele, por exemplo, sai de um lugar e aparece no outro em corpo. Então, nós seremos como Jesus é. Eu acho que isso vai ser algo maravilhoso. Eu imagino, reverendo Rodrigo, né, quando o Senhor glorificar todas as coisas, hoje nós queremos ir a Disney ou a Paris, nós temos que pegar o avião, né? Nós falaremos assim, vamos ali a Paris, e apareceremos lá. Que coisa maravilhosa. E transcende até mesmo a nossa compreensão, né? Porque, afinal de contas, estarmos na eternidade é estarmos naquele lugar para onde nós fomos criados, né? Porque nós fomos criados para a eternidade, né? Essa questão de vivermos na história e termos a convicção de que existe um fim, que existe uma delimitação de tempo, isso não é aquilo que Deus originalmente preparou para nós, né? Isso é uma consequência do pecado que nos faz, então, escravos dessa perspectiva. Mas a convicção da eternidade, né? Ela gera em nós essa alegria e podemos, né, vislumbrar, sonhar, né, como o pastor Roster fez há pouco. Conjecturar como eu estou fazendo. Conjecturar algumas coisas, né, de fato, como seremos. Mas a grande certeza que nós temos é que Jesus, né, que é o primogênito daqueles, né, que ressuscitaram. Então Jesus, ele vence a própria morte, Amém. Ressuscita, né, e vem em glória para nos provar efetivamente que o plano de Deus para nos trazer de volta para um relacionamento real e de intimidade com Ele funcionou, Amém. Deu certo. Por isso nós podemos ter esperança, por isso nós podemos conjecturar, por isso podemos nos alegrar. É por isso que nós, que somos crentes em Cristo Jesus, celebramos e até cantamos em velório, porque nós sabemos que aquele não é o fim, mas de fato é o começo. Que você possa ser abençoado por essa nossa conversa e também pela mensagem que nós teremos daqui a pouco com o pastor Hernandes Dias Lopes, falando exatamente sobre essa visão de um corpo ressurreto, que nós possamos experimentar isso de maneira efetiva também, com esperança no nosso coração. Não saia daí e que Deus te abençoe. Amém.
Jesus, a fonte das águas vivas. Aquele que tem sede, venha, e quem quiser, receba de graça a água da vida. Que privilégio eu tenho de, mais uma vez, compartilhar com você, com a sua família, a palavra de Deus. Hoje eu quero tratar de um assunto muito interessante. Muita gente me pergunta sobre este assunto. Eu quero falar sobre o corpo da ressurreição. E nós vamos basear este sermão, esta mensagem, em 1 Coríntios capítulo 15, versos 35 a 44. Vamos ouvir a leitura deste texto. Mas alguém dirá: como ressuscitam os mortos, e em que corpo vêm? Insensato, o que semeias não nasce, se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá corpo como lhe aprouve dar, e a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma, porém uma é a carne dos homens, outra a dos animais, outra a das aves e outra a dos peixes. Também há corpos celestiais e corpos terrestres. E sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua e outra a das estrelas. Porque até entre estrela e estrela há diferenças de esplendor. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. As pessoas sempre me perguntam: pastor, como é que vai ser o nosso corpo lá no céu? Nós vamos nos conhecer lá no céu? Como será? A Bíblia responde esta pergunta. A primeira coisa que eu preciso dizer a você é que haverá ressurreição. O homem não é um ser apenas material. Quando o homem foi criado, ele foi criado por Deus, e diz a Bíblia que Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e ele passou a ser alma vivente. Com a entrada do pecado no mundo, Deus ordenou ao homem: tu és pó e ao pó tornarás. O que foi feito do pó foi o corpo do homem, não a sua alma. A sua alma foi o sopro de Deus. Então, morte significa separação. Quando uma pessoa morre, o que acontece? A alma que está nele, ela se desprende do corpo, porque a alma não morre. E o corpo que foi feito do pó é pó, volta ao pó. Mas esta alma não morre. E esta alma vai imediatamente para Deus, ou para desfrutar da bem-aventurança eterna, ou já sofrer as consequências da penalidade eterna. Nós chamamos esse período entre a morte e a ressurreição de período intermediário, porque só o céu, só a alma está no céu, ou só a alma está no inferno, mas o corpo está na sepultura. Nós não cremos em reencarnação, nós não cremos em aniquilamento, nós não cremos que a alma vai ficar purgando num lugar de sofrimento, nem cremos no sono da alma. Nós cremos que quando uma pessoa morre, a alma se desprende do corpo e vai já imediatamente desfrutar ou do céu ou sofrer no inferno. Porém, este corpo vai ressuscitar. E quando vai ressuscitar? Quando Jesus voltar. Quando Jesus voltar. De que maneira vai ressuscitar? É a pergunta que foi feita a Paulo. Mas alguém dirá: como ressuscita os mortos? Em que corpo vem? Então Paulo vai explicar isso,
usando 3 figuras, 3 imagens, 3 símbolos. Primeiramente, ele vai comparar o corpo da ressurreição como uma semente. Ele diz assim: insensato que semeias não nasce, se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá corpo como lhe aprouve dar, e a cada das sementes o seu corpo apropriado. Então vamos entender isso aqui. No corpo da ressurreição tem continuidade e descontinuidade. O que é a continuidade? Se morrer o José da Silva, não vai ressuscitar o Antônio Pereira, mas vai ressuscitar o José da Silva. Se morrer o crente, vai ressuscitar para a ressurreição da vida. Se morrer o ímpio, vai ressuscitar para a ressurreição do juízo. A morte não muda ninguém. Ninguém. Então não tem essa expectativa frustrada aí, não, quando morrer vai dar tudo certo, vai dar tudo... Não. Morreu o ímpio, vai ressuscitar para a condenação. Morreu salvo, vai ressuscitar para a bem-aventurança eterna. Mas como será esse corpo? Aí Paulo vai dizer que é como a semente. Se você plantar abacate, você não vai colher manga. Se você morreu salvo, você não vai ressuscitar para a condenação. E aí ele compara o seguinte, olha aí comigo o que ele vai dizer no verso 42. Pois assim também é a ressurreição dos mortos, semeia-se na corrupção, ressuscita-se na incorrupção. Esse corpo nosso se corrompe, ele fica velho, fica cansado, fica doente, fica caquético. Mas o corpo da ressurreição é incorruptível, ele não fica velho, ele não fica cansado, ele não fica doente, ele não vai ter defeito físico, tá? É um corpo perfeito, semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus. Paulo diz mais, semeia-se em desonra, ressuscita-se em glória. Ou seja, esse corpo nosso é sujeito à desonra. Às vezes, pessoas sofrem doenças crônicas que vão definhando o corpo, que vão desfigurando o vigor do corpo, a beleza do corpo. E quantas pessoas morrem caquéticas, como que mirradas, e aquela semente é jogada na terra toda enrugada, mas ao ressuscitar vai ser um corpo de glória, que vai brilhar como o sol no seu fulgor. É assim que a Bíblia diz, lá em Daniel capítulo 12. Mas ainda ele diz assim, semeia-se em fraqueza, ressuscita-se em poder. Esse corpo nosso tem fraquezas. Nós temos fraquezas físicas, nós temos fraquezas emocionais, nós temos fraquezas morais, nós temos fraquezas espirituais, mas o corpo da ressurreição será poderoso. Quando Jesus ressuscitou, por exemplo, ele entrava numa casa fechada sem abrir a porta, ele saía de Jerusalém, aparecia lá na Galiléia, mais de 100 quilômetros, sem precisar percorrer o trecho. Ele subiu aos céus com o corpo físico, em glória, porque o corpo da ressurreição é poderoso. Mas Paulo diz que semeia esse corpo natural, ressuscita esse corpo espiritual. Não é que o corpo espiritual vai ser etéreo, mas ele está totalmente controlado pelo Espírito. É assim que vai ser o corpo da ressurreição. Mas agora Paulo vai usar uma outra figura. Olha comigo no verso 39. Nem toda a carne é a mesma, porém uma é a carne dos homens, a outra é dos animais, a outra dos aves, a outra dos peixes. O que ele está querendo dizer com isso? Será que Paulo está defendendo aqui a ressurreição de animais, de aves, de peixes? Claro que não. Claro que não. Mas imagine comigo essa cena. Você abre uma cova e sepulta aí um cachorrinho de estimação da família. Daqui a 100 anos a família vai sepultar na mesma cova um gatinho de estimação. Daqui a 100 anos vai sepultar na mesma cova um pássaro de estimação. Daqui a outros 100 anos vai se sepultar na mesma cova o peixinho do aquário. Daqui a 100 anos vai sepultar uma pessoa da família. Quando abrir essa cova, depois de séculos, vai ter pó e pó. Vai ter pó de animal, vai ter pó de ave, vai ter pó de peixe, vai ter pó de homem, de ser humano. No dia da ressurreição está tudo misturado. O que vai acontecer? Deus sabe distinguir o que é pó de animal, o que é pó de ave, o que é pó de peixe, o que é pó de homem. Se Ele criou do nada o universo, Ele é poderoso para trazer o corpo da ressurreição do pó da terra. Ou
por exemplo, daqueles que foram comidos por monstros marinhos ou bestas feras do campo, ou que foram incinerados, por exemplo, no ataque das Torres Gêmeas, no dia 11 de setembro de 2001, ali, temperaturas altíssimas, de mais de 3.000 graus. No dia da ressurreição, o Senhor vai recolher, não importa onde, como, ou daqueles que foram incinerados, queimados. Deus é poderoso para trazer o corpo da ressurreição, não importa onde, como, de que forma. Assim será o corpo da ressurreição. Mas Paulo vai usar uma outra figura, a figura dos astros. Lá no verso 40 ele diz, também há corpos celestiais e corpos terrestres, e sem dúvida é a glória dos celestiais, é outra dos terrestres, uma é a glória do sol, outra é a glória da lua, outra a glória das estrelas, porque até entre estrela e estrela há diferença de esplendor, assim também é a ressurreição do corpo. O que Paulo está dizendo? Que embora todos os que ressuscitarão para o céu, para a vida, a ressurreição da vida, os salvos, todos brilharão, todos terão um corpo glorioso, mas nem todos terão um corpo glorioso na mesma proporção. Um é a glória do sol, outro é a glória da lua, outro é a glória das estrelas, e até entre estrelas e estrelas há diferença de esplendor. Assim também será o corpo da ressurreição. E o que Paulo quer dizer com isso? Lá em Daniel 12, versos 1 e 2, diz que aqueles que a muitos conduzirem à justiça brilharão como o firmamento em seu fulgor. Talvez Paulo esteja tratando, e Daniel também esteja tratando, daquilo que a Bíblia chama de galardões. Muitos, diz a Bíblia, que vão ser salvos, mas não vão receber galardão, porque mesmo tendo edificado sobre o fundamento que é Cristo, construíram com materiais perecíveis de madeira, palha e feno, que ao ser provado pelo fogo vai virar fumaça, cinza. Mas quem construiu com materiais nobres, pedras preciosas, ouro e prata, esse vai receber galardão, diz a Bíblia. Então o corpo da ressurreição vai ser um corpo perfeito, vai ser um corpo glorioso. Por exemplo, pensa comigo, morreu uma criança no ventre da mãe, vai ser um feto glorificado lá no céu? Ou pense comigo, um vovozinho de 100 anos, que anda de bengala, vai ser um vovozinho de bengala lá no céu? Não, a Bíblia diz que o nosso corpo será perfeito como o corpo da ressurreição de Cristo, como o corpo da glória de Cristo. Vamos nos conhecer lá no céu? Mas é claro que vamos, é claro. Você já imaginou você morar com alguém por toda a eternidade sem saber quem é? Agora conhecemos em parte, mas então conheceremos como também somos conhecidos. Mas alguém diz, pastor, mas e se eu não encontrar minha mãe lá, ou meu pai, ou meu filho? Vai ser triste. Lá no céu não vai ter lembranças de coisas amargas. Deus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. O céu é presente, a presença de toda alegria, de toda felicidade, de toda a plenitude de gozo no Senhor. Então, note isso, nós teremos um corpo perfeito, nunca vai ficar cansado, nunca vai ficar doente, nunca vai ficar velho, nunca vai ficar caquético. Posso lhe garantir duas coisas. O corpo da ressurreição não terá briga nem com o espelho, nem com a balança. Nós teremos um corpo perfeito. Este é o corpo da ressurreição. Então, eu quero dizer algo muito solene aqui a você. A morte não tem a última palavra. A morte já foi vencida. O aguilhão da morte já foi arrancado. A morte morreu com a morte de Cristo e com a ressurreição de Cristo. Desta forma, se você está em Cristo, você não morre eternamente. Você não entra em juízo condenatório, você passou da morte para a vida. Agora nós não temos medo mais da morte, porque morrer para nós é lucro, porque morrer é deixar o corpo e habitar com o Senhor, é partir para estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Agora, quando uma pessoa morre em Cristo, ela já entra no gozo do Senhor. Quando Jesus voltar em glória, aquela alma que está glorificada com Ele, volta com Ele em glória. E o corpo que está no pó, porque foi feito pó e é pó,
vai se levantar do pó, uns para a ressurreição da vida, outros para a ressurreição do juízo. E então aquele corpo glorificado se une à alma glorificada e assim nós estaremos para sempre com o Senhor. Que verdade bendita, que consolo extraordinário. Você pode desfrutar dessa certeza, se agora mesmo você pôr sua confiança em Jesus e crer nele como seu Salvador pessoal. Ele é a ressurreição e a vida. Se você crer nele, você está seguro e seguro eternamente. Eu vou orar com você. Eu vou orar por você. Recomendo a você estudar este capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios e você vai ver quão belo é esse projeto de Deus que aguarda todos aqueles que creem no Senhor Jesus, um corpo de glória. Deus, eu te peço que tu apliques esta palavra ao coração daqueles que estão nos assistindo agora, trazendo consolo, trazendo paz, trazendo segurança. E que ao crer em Jesus, eles desfrutem agora mesmo da alegria e da certeza da vida eterna. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. E nós chegamos ao final de mais um programa Verdade e Vida. Se você foi abençoado por esse programa, se você quer conhecer um pouquinho mais sobre a Igreja Presbiteriana do Brasil, é muito simples. Basta você entrar em contato conosco. Você pode mandar um WhatsApp, o nosso número é o código de área 11 947 18 94 50, dizendo que você quer conhecer mais sobre o Verdade e Vida, sobre a Igreja Presbiteriana do Brasil. A gente vai mandar para você na sua casa algumas informações sobre a nossa igreja e um presente. Esse devocionário com reflexões escritas pelo reverendo Hernandes Dias Lopes com uma mensagem para cada dia do seu ano. E você vai poder ali acompanhar e refletir sobre aquilo que nós cremos a respeito da Palavra de Deus e também conhecer um pouco mais o nosso programa e até mesmo como apoiar esse programa, para que ele continue abençoando a vida de tantas famílias no nosso país e até mesmo fora do Brasil. Que Deus te abençoe. Nós estaremos de volta na próxima semana, nesse mesmo horário e nesse mesmo canal. Cai a chuva sobre o mal e o bom, nasce o sol e nem faz distinção. Assim é a graça do eterno Deus, derramada sobre os filhos seus, e só alguns se lembram de pois só alguns assim conseguem compreender. Ansiedade é preocupação exagerada, pressa, angústia, medo. Ansiedade rouba sua alegria, tira sua paz, seu brilho, consome pouco a pouco a sua vida. Vivam sem preocupações na presença de Deus, pois Ele toma conta de vocês.